Olá, nono. Vou relembrar sobre as regras do octeto, tá? Então, a regra do octeto, ela estabelece que os átomos dos elementos se ligam uns aos outros na tentativa de completar o quê? Na sua última camada de valência, tenham 8 elétrons. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção no que a tia quer falar com vocês. Nós temos o átomo, nós temos a eletrosfera, e na sua última camada, para que ele se mantenha estável, ele tem que ter 8 elétrons, certo? 8 elétrons? Muito bem. Então, o que acontece? Você pode ter 6 elétrons na última camada. Para completar 8, eu preciso de quanto? Eu preciso de 2 elétrons. Então, o que acontece? É mais fácil eu ceder os 8 ou ganhar 2. O mais fácil é eu ganhar 2. Então, eu fico eletronegativo. Toda vez que eu ganho elétrons, por que eu fico eletronegativo? Porque o elétron é uma carga negativa. A tia já falou isso. Ó, vamos recapitular mais um pouquinho, porque para vocês terem entendimento fácil. Nós temos um átomo, né? Um núcleo é formado por prótons e nêutrons, né? E a eletrosfera, né? É onde estão os elétrons, né? Carga positiva são os prótons, carga negativa são os elétrons, ok? E o nêutron, a carga é nula, ok? Então, se eu ganho elétrons, eu fico o quê? Eu fico negativo. Se eu começo a perder elétrons, eu fico positivo. Então, no caso do exemplo que a tia deu, voltando no que a tia estava conversando com vocês, eu tenho 6 elétrons na última camada. Então, é mais fácil eu ganhar 2. Professora, por que eu tenho que ganhar 2? Porque na última camada eu tenho que ter 8 elétrons. É uma regra chamada regra do octeto. Hoje já está dizendo octeto, 8, né? Então, essa regra é bem clara. Se eu tiver 7, né, eu vou ganhar 1. Se eu tiver 1, eu vou perder esse 1. Ou eu tenho que ter 0 ou tem que ter 8. Entendeu? Para se manter, o átomo se manter, o elemento químico se manter estável. Então, vamos lá. Por razões da quantidade estabelecida de elétrons, para que a estabilidade de um elemento ou o átomo fique estável para apresentar na sua camada de valência, o que a tia falou, 8 elétrons. 8. Para atingir tal estabilidade sugerida pela regra do octeto, cada elemento precisa ganhar ou perder ou até mesmo compartilhar, né? Elétrons na sua ligação química. Desta forma, adquirem 8 elétrons na sua camada de valência. Aí, a tia vai citar aqui alguns exemplos para que fique melhor para vocês. Repare, por exemplo, no oxigênio. Eles se ligam para atingir a estabilidade sugerida da regra do octeto. Não só oxigênio, como todos eles vão tentar ficar com a estabilidade certa, estável, né? O átomo de oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. Para que se torne estável, precisam contar com 8 elétrons. O que fazem então? Compartilham 2 elétrons. Então, nesse caso, tem um compartilhamento, tá? A justificativa para essa regra é que as moléculas de íon tendem a ser mais estáveis quando a camada de elétrons externas de cada um dos seus átomos está preenchida com 8 elétrons. É por isso que os elétrons tendem sempre a se formar ligação, que eles busquem tal estabilidade. Existem outras regras básicas dessa regra do octeto. Alguns compostos precisam ter 8 elétrons na última camada de valência para atingir a estabilidade. O berílio, por exemplo, é um átomo capaz de formar compostos com 2 ligações simples. Sendo assim,
estabiliza com apenas 4 elétrons na sua última camada de valência. O boro é outro exemplo que a tia vai citar. Formam com 3 ligações simples, ficando estável com 6 elétrons na sua última camada. E o alumínio é uma exceção na regra do octeto, pelos mesmos motivos que a tia falou do boro. Atinge a estabilidade com 6 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência, tá bom? Então, a tia vai falar um pouquinho mais, vou falar também sobre íon, cátions e ânions, porque tá no livrinho de vocês, na página 104. E o que a tia tá fazendo? A tia resume a aula para vocês, fala um pouquinho e pega um pouquinho do conteúdo do livro para poder ficar fácil para vocês, né? Então, vamos falar sobre íon, cátions e ânions. Átomos que são eletricamente nêutrons, pois têm o mesmo número de elétrons de prótons. Os prótons que são íons, cátions e ânions. Íons são átomos, né, que ganham ou perdem elétrons durante uma reação, podendo ser classificado entre ânion e cátions, tá? Aí, por exemplo, você tem lá um Na, quer dizer, um sódio, e em cima dele você tem um sinalzinho de mais. E, por exemplo, você tem o cloro com um sinalzinho de menos lá em cima. Você sabe dizer o que significa isso? Não? É que os sinais positivo e negativo, eles aparecem para indicar a presença que o íon, nesse caso se trata de um íon participante de uma reação formada do cloreto de sódio, né? Então, quando você tem lá a setinha lá indicando, indica que é uma reação reversível, né? Tem a setinha lá, com os 2 pontinhos para lá. Aí você tem, quer dizer, ele é mais, né? Tá positivo porque perdeu e o outro é negativo porque ganhou. Os íons explicam porque o composto é formado. No caso do átomo de sódio, que é o Na, não é estável, pois apresenta um elétron livre na camada de valência. E estabilidade só atinge se ele perder um elétron. Então, quando ele perde o elétron, ele fica positivo. Quando ele ganha, ele fica negativo. Então, por isso tem o sinalzinho de mais e de menos. Se ele ganhou, ele fica negativo. Se ele perdeu, ele fica positivo. Ok? Então, eu vou resumir a tia botou um resuminho para vocês assim. Os íons são átomos que perdem ou ganham elétrons durante a reação. Eles são classificados como cátion e ânions. Ânions é o átomo que recebe elétrons ficando carregado negativamente. É quando ele tem aquele menuzinho lá que a tia explicou, tá? E o cátion é o átomo que perdeu o elétron e adquire carga positiva, tá? Então, quando você tem um sinalzinho lá de mais, que ficou positivo. Bom, a tia passou um resuminho, né? Essa matéria tá na página 104, 105 de vocês, do livro do 9º ano. Por favor, leiam o livro, né? Acessem a plataforma Plural, tia deixou um resuminho, deixou um exercício e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho no coração.